Nessa época, a gente era tipo a gangue. A gente era a gangue dos bailes de lambada, sabe? Porque já Ah, eu já não ia até ia para dançar uma lambada, duas, três músicas e tal. Carlinhos aparecia também, aquele sucesso enorme que ele fez com a Elba. Então aham. tinha a companhia de dança do Carlinhos, que tinha o Marcelinho, a Mirella, a Denise Tacto, tinha aquela turma linda dele dançando. E eles eram patrocinados pela IES Brasil, Fórum, alguma coisa assim que o Carlinhos sempre conseguia, aquelas roupas lindas, maravilhosas, jeans. Mas a gente era meio pobre, a gente tinha que. Ó, pra te falar só, pra gente ir pro baile de Zouk, ou baile de lambada, não existia Zouk ainda, o baile de lambada, a gente tinha, ó, pra gente ir pro baile, se o baile começava às 8, a gente tinha que sair às 6, porque a gente pegava o ônibus e ia calotando. Ou então a gente, Época do às vezes, calote. era 7 homens negros atrás e aquele racismo mancomunado, todo mundo achando que a gente ia roubar. Não, a gente só queria chegar no lugar. Então, às vezes, o motorista mandava a gente descer. Então, a gente tinha que ir com 2 horas de antecipado para poder, se botassem a gente para fora, a gente pegava um outro ônibus. E, às vezes, o motorista não parava e não abria a porta de trás lá na Barra. Aí a gente tinha que ir até o final no Alvorada. Ah. A gente passava mas, Mas, ó, resumindo, nessa época. só para a galera entender, é que a gente dava calote no Rio, porque antes a gente não entrava pela porta da frente, né? A gente entrava pela porta de trás e ficava ali sem, antes de pagar. Esse que era o calote. E você Quando falando abria a aí, porta, é, e você a, falando aí da a, história, e você falando aí da história, né? Não sei se você lembra de duas meninas que eu entrei na companhia do Carlinhos logo depois dessa época. O Marcelinho saiu, ainda ficou a Denise, saiu uma galera aí que formou a primeira companhia, que aí a gente ensaiava mais, fazia show, porque naquela época a galera dançava, mas eles dançavam tudo de improviso, né? Muita gente não entende isso, né? eles aprenderam com o pessoal do Beto Barbosa. Do Beto Barbosa, isso. Porque Mas o ali, Carlinhos fez a é, propriedade. O Carlinhos era o showman nos shows do aham, Beto Barbosa, mas o Beto Barbosa tinha os casais já fixos, que era isso. o Josenildo. Isso, é Ele tinha os José o casais. de óculos, né? O que Isso, dançava de óculos. exatamente. O Carlinhos já tinha esse casal, assim. E aí essa turma do Carlinhos toda copiava, meio que Ah, dançava no estilo dele, no estilo dele né? ali, justo. É. E Aí tinha, não depois sei do se Beto você Barbosa, lembra, o Carlinhos foi para Elba Ramalho. É, foi mais ou menos não isso. sei se você lembra, nessa época, a gente frequentou nessa época junto ali, na mesma vibe ali, mas não sei se você lembra de duas loiras, que era a Lana e a Simone. A Simone era uma loira mais alta e a Lana era irmã dela mais baixinha. E a gente sempre se Uhum. encontrava na casa dela ali em Copacabana, no final, lá ali no Arcoador, para depois ir para a Ilha dos Pescadores. E depois elas foram morar em Porto Seguro. Ela era dentista, se apaixonou pela lambada e foi morar em Porto Seguro. Se apaixonou por um lambadeiro e foi para Porto Seguro. A lambada mudou a vida de muita gente. Muita gente. Eu parei de Mas estudar. então, cara, queria que você, assim, ó, seguindo essa linha do tempo, né, que você falou dessa época, 88, 89, 90, Terminar e aí com você entrou na. eu quero Isso. entrar na Ilha dos Pescadores para você. Então vai Porque, lá, como eu seguindo. falei, o primeiro local mesmo de lambada certo no Rio de Janeiro foi o Roxy Roller. Sim. Ele ficou 2, 3 anos com 2, 3 mil pessoas, febre. Junto com isso, foram abrindo outras casas de lambada, junto, porque o sucesso foi tão grande que começou várias casas de lambada. A gente tinha lambada de segunda a segunda. Isso 89, 90, 91, 92, por aí. A gente tinha, segunda-feira, tinha um lugar no Leme, no domingo tinha na Urca, tinha vários lugares com lambada. E a lambada também fabricando aquelas coisas de música. Beto Barbosa primeiro, depois veio Sidney Magal, aquela febre. A gente teve Elba, teve vários sucessos de lambada. O pessoal da lambada, DJs, eles já começaram nessa época a misturar as músicas brasileiras
com as músicas do Kaoma, com as músicas do Gypsy King, que também fez muito sucesso, e também com a música Zouk. A música Zouk, ela é muito grande, ela tem vários formatos, até hoje tem até um formato antigo do Zouk que virou Kizomba, que é o que existe até hoje, mas a música Zouk, por isso que acabou dando uma confusão muito grande. Mas continuando nesse processo, aí depois eu te falo dessa confusão, o porquê do nome Zouk. O porquê do nome Zouk. Mas quando acabou ali, quando teve essa febre de ter lugar de segunda a domingo, tudo com lambada, depois foi cansando. Que é uma coisa natural no Brasil mesmo. No Brasil, a mídia ela é orquestrada pelos produtores, pelos donos de... antigamente era o dono de disco, pelas TV. Tanto que a gente tinha essa época muito forte de lambada, e depois a lambada foi automaticamente dando aquela baixada. Nunca acabou. A lambada, vou te falar, nunca acabou. Nem dentro do Brasil, nem fora do Brasil. A lambada sempre se manteve firme. No Nordeste sempre se manteve. Na Bahia, até hoje. Em São Paulo, então, com a família toda de lambadeiros que existem lá, junto com o pessoal da Bahia. E hoje está espalhadíssimo por toda a Europa, por todos os países. Então, como deu aquela baixada, foi ficando mais seletivo. A gente não tinha tantos lugares para sair. Mas apareceu um lugar chamado Ilha dos Pescadores, que, na verdade, eram 2 vezes por semana, no começo. Era às quintas-feiras e aos domingos. Domingo virou uma febre. Domingo virou uma febre, aquela ilha fervilhava, aquele lugar maravilhoso que tinha que atravessar a pontezinha, era sagrado ali. E na quinta-feira também foi muito maravilhoso. Ali, a Ilha dos Pescadores, ela tem um papel muito fundamental na história do Zouk brasileiro. Porque, como as músicas foram se cansando, muito Beto Barbosa, que era mais no primeiro ano, no segundo e tal, ali foram se descobrindo músicas diferentes para tocar e continuar a dança. E lá, muita música era chamada de Zouk. Música Zouk, que é um ritmo francês, vindo da língua francesa, em países como também Martinica, Guadalupe. Tem toda uma outra história em cima da música Zouk. Por sinal, tem até uma dança chamada Zouk fora. Mas a gente nunca soube. Mas ali na Ilha dos Pescadores foi quando as pessoas começaram a falar, de tanto se dançar a música Zouk, as pessoas falavam, vai dançar Zouk hoje, vai pro Zouk, vai pro Zouk, vai dançar Zouk, vai pro Zouk. Mas todo mundo sabia que era lambada, todo mundo sabia que era lambada. Mas como a música era nome Zouk, tudo, muita gente começou a ligar lambada com Zouk. E tanto que se dança lambada, Zouk se dança lambada dança Zouk. Toda essa mixão aconteceu ali na Ilha dos Pescadores, essa transição. E no Jaime, no quesito aulas, que eu vou te falar, você lembra da febre de aulas que existiam, né? Eram turmas lotadíssimas. Eu lembro que o Jaime chegou a ter 2.000 alunos. Só de lambada, o Jaime tinha 500, 800 alunos. Eu não sei do Carlinhos, porque eu nunca trabalhei com o Carlinhos, mas certamente devia ser também uma... Você trabalhava lá no Carlinhos. Eu tive 2 turmas no Carlinhos, e só no sábado tinham 50 casais em cada turma. Exatamente. Era uma loucura de gente procurando lambada nessa época. E como a gente tinha muita gente aprendendo, era muito legal. Mas até a coisa da música foi caindo, a procura foi caindo também. Porque muita gente fala, lambada eu danço, forró eu danço. Essas coisas que muito brasileiro faz também, né? Aprendeu o passo básico aqui, mas até a lambada também, ela não era muito complicada. Ela era o passo básico, abria, as sentadinhas que tinha, os ioiô, e os cambrê que mataram muita gente durante o percurso. E hoje em dia são até proibidos aqui em alguns lugares.
E eu lembro que essa época, então, era maravilhosa. Era um sucesso. A gente ia para Bahia no ano para poder passar Réveillon, aprendia mais coisas, voltava, as turmas lotadas. E, de repente, o meu mestre, Jaime Arocha, se revoltou. O meu mestre. Não é que se revoltou, ele se rebelou. Ah, Porque o Jaime era um lambadeiro lindíssimo. Ele tinha toda a técnica dele, apuradíssima, dançarino de várias danças. Ele cismou que não podia dançar mais lambada, que ele tinha que dançar tango. E a gente sabe a grande história que o Jaime tem de tango. E, e o Jaime achava que a lambada fazia mal para ele. Ele tinha que ser tangueiro. Ele não podia mais fazer as coisas. E então ele chegou um determinado dia e falou: vou acabar com as turmas de lambada toda. Falei, caraca. Ah, eu já tinha viajado, né? Eu já estava trabalhando com o Jaime uns 2, 3 anos, né? Com a minha primeira parceira, Monique Furtado, eu que lembro da foi até do Monique. Carlinhos, que foi do Aham. Carlinhos. Foi minha primeira namorada, primeiro amor, grande amiga hoje, né? Mora nos Estados Unidos. Monique Furtado, Monique Castro. E então a Monique era minha parceira. E eu acho que, se eu não me engano, ela foi parceira do Carlinhos, do Marcelinho, eu não sei. Só sei que a Monique foi a minha primeira parceira e ela que trabalhava comigo na época da lambada com o Jaime. E então a gente até viajou, a gente foi morar um ano e 6 meses. A gente foi morar na Espanha por causa do sucesso da lambada. Então a gente foi, ganhou bastante peseta, não era nem euro ainda na Espanha. Ah, Quando eu volto, grande notícia, Jaime acabou com a relambada. Ele juntou as turmas lá, falou: Adílio, se vira. E, começou a dar aula só de tango. Só trabalhava bolero, samba, o tango, não queria mais dançar aula lambada. Então isso aí também foi uma das coisas que teve uma troca de gestão. A lambada era muito forte no Rio de Janeiro e dela deu uma segurada, como qualquer coisa que faz sucesso muito grande durante muitos anos. As pessoas falam: a lambada caiu porque DJs fizeram manifestações contra, porque todos os lugares que existiam de dança tinham virado lambateria, o pessoal do forró, a kizomba. Não tem história. Para mim, eu acredito que tudo que sobe muito, 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 uma hora tem que dar uma caída para poder aterrissar, colocar gás de novo, gasolina, benzina, ah. óleo. É normal. Então, a lambada teve os seus auges muito grandes durante 3, 4, 5 anos e ela fez não só o Rio de Janeiro, mas eu acho que todo o Brasil dançar lambada. É, cara. Por sinal, fora do Brasil também, né? Ah, A gente tem pessoas como o Berg, a Solange, que fizeram lambada em Londres, com o Giovanni, com a Patrícia Cruz, com o Lula. A gente tem a gente teve também lambada na Espanha, né? Mas o ponto forte foi mais Londres. Londres foi o grande porte, né? Então, eu recebi essa missão do Jaime de continuar com a lambada. Assim que a gente acabou o Roxy Roller, ficou ali só a Ilha dos Pescadores e academias, né? Professores começaram a aparecer mais. A gente uhum. tinha o Bob Cunha, a gente tinha o André Negrão lá na Niterói, tinha você no Carlinhos, tinha quem que trabalhava mais com lambada? Deixa eu ver, gente. O Luiz Florião chegou a fazer bastante Luiz coisa. Florião, Luiz Florião, Luiz Florião, por sinal, tem até a birra com ele, porque É, aprendeu, aprendeu muito com a gente lá e hoje em dia vive contando as histórias estranhas aí, mas ah, deixa ele. Ele participou muito lá comigo o no Plínio, grupo né? de O dança Plínio ele de. deu muita aula também, né? Mas o Plínio depois curtiu mais a Ele era de salsa, né? salsa. Então, Isso, o depois ele Plínio mais curtiu a salsa. salsa. É. Então, aquela turma toda foi meio que. Tinha o Romário, tinha o Cléo na Barra, tinha os Ramalho. Os Ramalho não eram dessa época ainda, nós somos mais novos. É, mais Mas novo. tinha a mãe deles, a Rita. Tinha uma galera muito grande com lambada espalhada por todo o Rio de Janeiro, que a gente se encontrava sagradamente na ilha. A ilha Na Ilha dos foi Pescadores. realmente, por mais que
o Roxy Roller foi o maior de 2, 3 mil pessoas, a ilha passou gerações. Foi anos que ficou ali com o nosso amado Tio Pio carregando a Enquanto bandeira existir, lá. enquanto, como é que era a frase? E a lambada A jamais lambada morrerá. jamais morrerá. Isso aí, eu amo Tio Pio de Fala de coração. novo que eu falei junto contigo aqui. Fala de novo a frase que eu falei junto Enquanto o contigo. lambadeiro viver, lambada. Isso aí era a grande frase do Tio Pio. E ele, firme e forte, conduziu a nosso domingo lá, brigava com o seu Paulo, acho que seu Paulo, que era o dono da Ilha dos Pescadores, brigava para poder dar água para a gente. A gente queria água. A gente não tinha dinheiro nem para pagar passagem nessa época, Ah, mas foi um sucesso esse momento. O Rio de Janeiro, a gente teve uma felicidade muito grande. E eu escuto também muita gente falar da história da lambada no São Paulo, né? Quer dizer, como todo o Brasil se apaixonou pela lambada, eu acredito que todos os lugares, depois que a lambada ela se acalmou, né? Porque ela era muito grande, ela deu uma acalmada, nunca morreu, muito importante. A lambada existe até hoje. E hoje, eu vou te falar, ela está mais forte do que o Zouk. Ela está muito mais forte aqui ah, fora. uhum. A lambada tá linda, tá maravilhosa. Tenho um prazer de ver o pessoal dançando do jeito que estão. Misturaram com muitas outras coisas. Engraçado, porque como é que o Zouk veio acontecer? O Zouk, na minha cabeça, minha humilde cabeça, na minha humilde ideia aqui, ela veio de uma coisa chamada evolução, transição. Agora, o lambadeiro, ele era lambadeiro. Ele dançava lambada. Ele só queria dançar lambada. Eu vou te falar pelo meu grupo social. Meus amigos que dançavam lambada do meu lado. Eles só dançavam lambada. Eu chegava às 9 da manhã para fazer balé, fazer jazz, fazer acrobacia, fazer isso, fazer aquilo. Eu dançava coreografia de tango, de bolero, de samba, de jive, de rock and roll, de valsa com o Jaime. Aprendia com os professores que o Jaime trazia. Eu dava aula de todos esses ritmos também. É normal que a minha lambada ela comece a ser influenciada por outras danças. Eu danço outras danças. Então, eu comecei a misturar. E muitos dos meus amigos eternos, Plínio, Pinguim, Marcelinho, começaram a me chamar de Capitão Bolero. Eu tinha o Capitão Caverna. Capitão Caverna! Eu começava a dançar, eles ficavam. Olha o Capitão Bolero. Por quê? Porque a lambada tinha aquele ritmo. Por mais que já tinha umas músicas mais lentinhas, a lambada tinha aquela pegada. A lambada era aquela pegada que eu amo também. Eu não. Eu já acostumado com bolero, com tango. Eu já, pessoal dançando a 1000 por hora e eu do lado assim. Dançando e tal. Essa transformação, eu já tive uma outra parceira que me ajudou muito no quesito. Quando eu peguei as turmas do Jaime, que o Jaime parou e foi para o tango, as turmas que eu recebi dele de lambada, né? Quem começou a me ajudar foi a Monique por um tempo, e depois a minha segunda parceira, muito importante, foi a Drica. Drica Ah, Drica. Junqueira. Aham. A Drica. A Drica linda, ela foi minha parceira durante muito tempo. Ela até começou comigo o processo da gente. Primeiro, foi uma loucura da gente não falar mais que ia dar aula de lambada. Eu falava para o Jaime que todo mundo falava para mim assim. Os lambadeiros me olhavam dançando e falavam: você não está dançando mais lambada. Eles começaram a implicar: você é o Capitão Bolero. Você não está mais fazendo cambrê. Você fica com esse negócio de vai e virada. E isso. E mais devagarzinho. Que não sei o quê. Você está parecendo um bolerengo. Você não está mais dançando. A gente tinha um grupo, Lamba 7. Me tiraram do grupo. Filha das polícias. Me tiraram do grupo. Eu já não era mais considerado. Nunca foi considerado lambadeiro. E eu ficava com aquela coisa assim, porque dentro de mim tinha aquela briga pessoal, porque eu não queria seguir.
A lambada é importante que você esteja dançando no respeito da música. Você tinha que fazer 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. E eu queria fazer outras viagens, entrava na cabeça, fazia outras coisas. Então, os lambadeiros começaram a pegar no meu pé, falando que eu não dançava lambada. A gente já tinha começado essa história de... Eu falo da história do Rio de Janeiro, hein? Importante. Rio de Janeiro. Eu já tinha começado com essa história. Vamos pro Zouk. Vai dançar Zouk hoje? Não sei o quê. Até que eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou transformar essa minha dança. Eu não vou mais fazer 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vou até te mostrar aqui que eu acho importante. Eu não vou mais fazer 1, 3, 5, 6, 7. Todos os meus alunos de bolero, de samba, tudo era para frente e para trás. Todo mundo dançava o básico para frente e para trás. Todo mundo fazia no bolero ou fazia no samba. Tudo era. Até a própria salsa. Salsa. A salsa tinha coisas. Porque houve uma mudança. Durante um tempo, a gente teve as danças mais para os lados. Né? Você dançava a salsa, a gente dançava para o lado. O samba, a gente até tinha coisa do quadrado, que a gente fazia meio lado. O soltinho, atrás, à frente, vai para o lado. Atrás, à frente, vai para o lado. O tchá-tchá-tchá, para o lado. Muitas danças eram para os lados. E começou a chegar uma coisa, de uma época, que as danças começaram a ir mais de trás. Eu vejo um pouco disso. Eu aprendi danças muito. O forrozinho vai para o lado e vai para o outro. Tudo era a lambada, ia para a esquerda, ia para a direita. Mas a gente tinha o bolero, frente e trás. Pelo Jaime. Não Muita gente dançava um bolero diferente no Rio de Janeiro. Né? O Jaime que veio com essa estrutura de frente e trás. A salsa de linha que eu me apaixonei era frente e trás. O samba, que muita gente começava com o puladinho, no Jaime já começava tique-tique atrás, tique-tique à frente. A própria estrutura de dança do Jaime, frente e trás, eu achei melhor pegar o Zouk. E não a dança que eu ia ensinar, eu não queria mais para os lados. Eu queria frente e trás. Porque no meio da lambada, você fazia o frente e trás. Mas quando você ia ensinar, você falava que era para os lados. 1, 2, 3. A lambada vai. Então eu comecei a ensinar o passo de lambada, quer dizer, o passo que eu ensinava para os alunos, no meio das turmas de dança de salão. No meio das turmas de dança de salão, eu comecei a ensinar os meus alunos de dança de salão a fazer essa dança que eu estava planejando chamar de Zouk, na minha cabeça. O Jaime acreditava que esse nome não ia vingar, que essas coisas não iam dar certo. A lambada era muito forte. Mas a gente começou. E eu vou te falar. Foi um sucesso. Primeiro, quando eu chamei de Zouk. E segundo, quando eu comecei a ensinar tudo que eles já mais ou menos tinham. Os meus alunos de dança de salão, muito importante isso. Quando a pessoa me pergunta, Adílio, o que é o Zouk brasileiro? O Zouk brasileiro não é nada mais, nada menos do que o amor que a gente tinha pela lambada com uma cara de mais de dança de salão. Aonde você não vai ter cambrê, você não vai ter esses chicotes, você não vai ter isso no começo, lógico. Você vai ter uma dança mais devagarzinho, que nem as danças de salão. Você vai começar atrás, tique-tique à frente. Esse era o passo básico. A viradinha que tinha no bolero, quando a pessoa está fazendo o passo básico, né? Ela está fazendo o passo básico no bolero, aí tem a primeira viradinha do bolero, eu fui lá, já que o passo básico do Zouk vai ser esse, a gente vai colocar a viradinha do bolero e coloca na frente. A mesma caminhada que você fazia no bolero, ela já encaixava direitinho para fazer com o Zouk. No soltinho, a gente tinha os girinhos. Primeira dama,
o soltinho e giro homem. Então, a gente vai fazer um formato. Quando a gente fazia a viradinha e ficava no lugar, a gente começou a chamar de lateral. Passava de um lado para o outro. E aí já entrava como se fosse o soltinho. O giro do homem e o giro da mulher. E voltava no básico. Então, por eu trabalhar o dia todo com dança de salão, eu fui pegando a lambadinha que eu tinha e fui transformando ela para ficar com cara de pessoas da dança de salão, que a maioria pessoas com mais idade, não é tão jovem. A gente tem uma galera jovem que faz dança de salão, lógico, mas a gente tinha também um pessoal. Então, eu não podia botar lambada para o pessoal dançar na dança de salão, para os meus alunos de dança de salão. Mas eu podia botar o Zouk Love. Até que alguém falou, o Zouk Love tá meio viado. Ficar só Zouk. E isso a gente começou ali embaixo, ali nas turminhas que o Jaime deixava a gente abrir embaixo. Né? A sala de cima era do Jaime, depois ele tinha uma sala atrás também. Só sei que o sucesso foi tão grande, eu dando aula com a Drica e a gente montando esse kit. A gente criou um kit básico, que era básico, frente e trás, viradinha, que virava, a mesma viradinha, ela passa para o lateral, aí vem o soltinho, que é como é chamado giro, mas é chamado de giro soltinho, porque era o giro que tinha no soltinho. Uhum. A gente criou uma história de fazer uns... era tipo uns cambrês para frente e para trás, porque eu queria para frente. Porque o cambrê, antigamente, era para trás. Para trás. Mas eu quis fazer um negócio para frente para os outros não ter problema com a nuca. Então, a gente começou a criar uma coisa chamada elástico. Que a gente fazia uma tensão, ela vai para trás, eu vou para trás, e aí ela faz essa brincadeira indo para frente. E não como a gente fazia na lambada, que era para trás, que machucava muita gente. Aí ficou uns 5 passos básicos. Tá aí, montado. Vou dar uma aulinha de Zouk, vai ser chamado Zouk, e eu vou trabalhar esses passos. E no final, quando todo mundo tivesse pego, a gente dá um bônus. A gente dá um passo extra. Que mais tarde o passo virou o nome bônus também, porque eu falava assim, depois de fazer o básico, a viradinha, o lateral, o girinho soltinho, e o elástico, quando fizer os 5 passos, eu dou um bônus para vocês. Mas o bônus é um extra, era um movimento extra, alguma coisa difícil que eu ia dar. Aí eu dei esse movimento, que vinha parecido com o movimento do jive, atrás, à frente, prepara, fazia 2 passos de jive para a mulher sair, mas acabou ficando melhor fazendo por dentro. E a dama voltava. Tem até uma confusão. As pessoas chamam bônus, e outros chamam bumerangue. Bônus é quando você usa a mão e conduz a dama até ela voltar. Bumerangue é quando ela faz o mesmo passo, mas sem o homem. Ela vai, faz o giro lá sozinha e volta. Você reza a Deus para ela voltar. E aí era chamado de bônus. Isso foi o que a gente criou ali no submundo das turminhas do Jaime Arocha, ali, do Centro de Dança Jaime Arocha. Eu e Drica.